Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Genealogia desde Adão até Noé. Os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magog e Madai e Javã e Tubal e Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisã e Tarsis e Quitim e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi e Misraim e Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá e Avilá e Sabtá e Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus, e aos Anameus, e aos Labeus, e aos Nafteus, e aos Patruzins, e aos Casluins, dos quais procederam os filisteus, e aos Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e Ul, e Jéter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, portanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibzão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Temá, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joczã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. E os filhos de Joczã foram Sebá e Dedã. E os filhos de Midian, Efa e Éfer e Enoque e Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. E foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz e Reuel e Jeús e Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã e Omar e Zefi e Gaetã e Kenaz e Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã e Sobal e Zibeão e Aná e Dizon e Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Onri e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. E os filhos de Sobal eram Aliã e Manaate e Ebal e Zefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão e Esbã e Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã e Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome de sua cidade Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão,
e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samlá de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aqubor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar. E era o nome de sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Metrede, a filha de Mesaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Tímna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três nasceram da filha de Sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Gerá, Zinri e Etã e Emã e Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jarameel, Irão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e a Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Jaabe e Azael, 3. E Abigail teve a Amasa. E o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes, Jezer e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba. E Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou à filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jarameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ozem, e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jarameel, Maás e Jamim e Équer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã.
E o filho de Sesã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jarameel. E Sesã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Efial, e Efial gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa. E Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Mesa, seu primogênito. Este foi pai de Zife. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requém, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. E Efa, a concubina de Calebe, teve a Arã, e a Moza, e a Gazes. E Arã gerou a Gazes. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efa, e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Calebe a Seber e a Tirana. E a mulher de Saafe, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Macbena, e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriat-Jearim, e Salma, pai dos Elemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Aroé e metade dos Menuotes. E as famílias de Kiriat-Jearim foram os Itreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. E os filhos de Sama foram Belém e os Netofatitas, e Atarote Bet-Joabe, e metade dos Maanatitas, e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe.